Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Espero que estejam todos bem, iniciando essa semana, esse domingo. Que Jesus abençoe e ilumine a todos. Como sempre, lembrando que é uma gravação, fiz alguns dias antes. Então, se algum fato relevante aconteceu nessa semana, vamos tratá-lo em um outro momento. Ou estarei tratando em alguma outra situação. Então, vamos à nossa reflexão dessa semana para iniciarmos essa semana com o pé direito, centrados naquilo que tanto precisamos fazer e de mudanças que precisamos promover em nossas vidas. Então, deixa eu colocar aqui o nosso estudo. Não é bem um estudo, mas nossa leitura. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Pronto, vamos lá. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 18. A revolta constante gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Controla as tuas energias, não deixando que elas te desconcertem. A revolta intoxica e expele venenos que a todos desagradam. A pessoa revoltada não inspira amizade, nem sequer compaixão. Tem calma sempre. O que agora não se resolva, está a caminho da solução. Que assim seja. Então, quem de nós não passou por essa situação? Mas a Joana nos traz aqui, por isso essa reflexão, não é a questão de em algum momento nós reclamarmos de algo, ou nos entristecermos, ou ficarmos chateados. Não. Na primeira frase ela coloca: a revolta constante gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Revolta constante quer dizer o quê? Estarmos insatisfeitos o tempo todo. Podemos estar insatisfeitos? Em teoria, não. Porque quando nós aprendemos um pouquinho mais, quando nós percebemos... Deixa eu só tirar aqui rapidinho. Pronto. Quando nós percebemos quão boa a vida é, ou melhor dizendo, quando a gente fala a vida é boa, a gente acredita ou nós achamos que a nossa vida tem que passar pelos parâmetros que nós acreditamos para ela ser boa. Temos que ter dinheiro no bolso, temos que ter saúde, nossos filhos têm que estar bem, nossa família tem que estar bem. Vamos sair desses parâmetros e entender dentro do parâmetro que a doutrina espírita nos indica sempre. Estarmos passando por provas. Isso é algo em certo ponto muito importante. Por quê? Por que o certo ponto? Porque nós temos as provas e as expiações. Provas são aquelas das quais nós podemos, através da nossa mudança, a gente pode eliminar ou atenuar. A expiação é aquela que nós, independente do que nós passemos, independente do que como nós agimos, nós iremos passar por elas. E podemos também atenuá-la. Aí entra essa parte, do que eu falo, que é a parte comum, quando nos transformamos, quando nós aprendemos a lidar com a vida, tudo isso é atenuado. Tudo acontece em menor quantidade.
aí caímos exatamente nessa questão. Se olharmos por esse prisma, nossa vida é boa. Se o Isaac já botou naquela coluna, né? Embora amargamente, mas alegre sempre. Tem alguma coisa a ver aqui com o texto? Tudo. O amargo é essa revolta. Então, o seu Isaac transcende essa ideia explicando que, embora as amarguras da vida, né, as nossas insatisfações, as situações que ficam ocorrendo continuamente, incessantemente, embora isso tudo, alegre sempre, que é o que a Joana nos traz, sem revolta. Ela fala que esse estado emocional de estarmos sempre reclamando, sempre aborrecidos, sempre chateados, as pessoas até acham que simplesmente falar e fazer algum tipo de brincadeira, não é brincadeira, mas como é que eu posso dizer? Ser irônico. Nós, às vezes, estamos nos sabotando também. Às vezes, não é sempre. Vamos bater sempre nessa tecla aqui, eu estou batendo em várias teclas sempre. Não são todas as situações iguais que nos definem. O que nos define é como nós somos. Se nós fazemos determinadas coisas, não quer dizer que aquilo é o ruim, mas como nós fazemos. Então, às vezes, esses subterfúgios da alma, ironia, a acidez, lamúria, lamentação, chateação, inconformação, são mecanismos de enfrentar as situações. Mas a Joana vem e nos adverte aqui, ó. Ela gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Que desequilíbrios são esses? Vários, psíquicos, psicológicos, mediúnicos, emocionais e de todo um âmbito do qual nós estamos inseridos. Às vezes, o ambiente que nós estamos só retorna aquilo que nós fazemos. Então, ela fala aqui, ó, cuidado. Nossa mente pode ser prejudicada, nosso corpo também, mente, corpo e alma. E ela, na segunda frase, né, segundo parágrafo, ela explora tudo. Às vezes as pessoas me chamam de hipócrita, às vezes as pessoas me chamam de arrogante, acham que eu estou num pedestal só apontando dedo. Não, estou analisando o texto, estou falando, nada do que eu disse foi fora de um contexto. Olha esse segundo parágrafo, que fala exatamente isso que eu comentei antes e, de novo, eu passo por isso. Isso aqui é uma luta diária minha. Ela fala que não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Você lembra do Cristo, né? Quando estava lá na transfiguração, lá no alto do monte, os dois apóstolos deitaram, né? E o Cristo fala, Pai, perdoa porque a carne é fraca. Ou seja, o corpo está cansado, o corpo está fatigado de tanto esforço. No caso deles, porque andavam atrás do mestre, estavam cansados, trabalhavam, né, também. Nesse caso aqui, não adianta nós dizermos, eu estou cansado, que eu estou trabalhando muito, minha vida é muito tribulada, muito agitada, eu reclamo, eu não consigo me contentar exatamente por causa disso. É muita luta, é muito esforço na minha vida e as coisas não dão certo. As coisas não dão certo. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, eu não consigo. Olha o que a Joana é bem clara nisso aqui. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde.
nós nos cansamos da nossa própria teimosia, da nossa própria rebeldia em relação às situações que nós nos colocamos. É muito triste para nós, eu falando aberta e diretamente com vocês, quando eu deito à noite, eu ponho a cabeça no travesseiro, um pequeno filme se passa e muitos dias, a maioria ou a grande maioria deles, eu me arrependo de momentos em que eu poderia ter me colocado de uma maneira diferente. Que eu falei coisas que não machucaram ninguém, mas machucaram a mim. Então, essa rebeldia interna é inerente a todos nós. Pelo menos em tudo que eu estudo, tudo que eu vejo. Cada um de nós tem essa rebeldia. E a rebeldia, em certa parte, até faz um bem. Porque se não fosse essa rebeldia, se fôssemos pacatos, nós não teríamos essa força de luta, essa força de enfrentamento que nós fazemos diariamente. Essas contestações, a gente apenas abaixaria a cabeça e faria tudo como nós sempre fazemos. Então, a rebeldia, até um certo ponto, é algo relativamente bom. Porque, por enquanto, nós ainda não temos aquele afã de buscar soluções pela simples curiosidade ou pela vontade de ajudar. Nós procuramos soluções pelos problemas que nós passamos. Então, nosso corpo é fraco? Não. A nossa vontade é. Essa rebeldia de não aceitar as situações ou de enfrentar não, mas nos esquivar da responsabilidade. Aí ela chama a atenção, coloquei, controla as tuas energias, não deixando que elas te desconcertem. Vamos encadear. Acabei de falar para vocês, há dias que eu deito, muitos dias que eu deito, e penso exatamente em várias coisas que aconteceram durante o dia. E eu fico muito triste comigo mesmo por ter tomado certas decisões, por ter comentado certas coisas, falado certas coisas. No dia seguinte, eu tento minimizar, mudar, me colocar numa situação diferente. Mas o problema é ela que coloca aqui. Essa energia que eu coloco no dia a dia, que não está em sintonia com aquele que eu quero ser, me desconcertam, me descontrolam e me desanimam, me desestimulam. E se não tiver perseverança, se não tiver força de vontade, no dia seguinte a gente já acorda abatido. Mais um dia, mais um problema, vou resolver isso, tal coisa vai acontecer, não sei o quê, nada na vida muda, eu estou esperando isso, estou esperando... E nós vamos nos envolvendo cada vez mais nesse pensamento e desalinho. Aí é lá na primeira, né? A primeira frase cai em cima, né? Aqui o dedo não passa. A revolta constante. Todo dia nós acordamos revoltados. Mas eu não acordo revoltado. Acorda. O dia que a gente acorda e não está sorrindo, não está alegre, podemos estar tristes, não é para também ficarmos sorrindo, que também é desespero. Mas quando a gente acorda e não louva, não agradece, não de coração, a gente não se alegra conosco, geramos uma inconformação dentro de nós. E isso gera uma revolta depois, porque nós ficamos estacionados, estagnados. E quantos de nós não pensam assim,
minha vida não anda para frente porque eu não venci essa parte dentro de mim. Eu já luto demais, não tem mais o que eu consiga fazer para mudar essa situação. Eu já não sei mais o que eu vou fazer. Quem já não passou por essa situação? Quem não está enfrentando isso? Eu tô. Então ela fala, controla essas energias. Vamos compreender que nem tudo nós somos capazes de fazer. Vamos compreender que as nossas mudanças comportamentais. O que são mudanças comportamentais? Como nós nos colocamos diante das outras pessoas. Como somos vistos. E vamos voltar àquela tecla que eu sempre falo. Não temos que viver para agradar os outros, mas temos que saber viver bem. Ela vai entrar nisso aqui. Continuando aqui, ó. A revolta intoxica e expele venenos que a todos desagradam. Quando nós entramos nesse parâmetro, sempre reclamando, insatisfeitos. Às vezes nossa boca fala, não, eu dou graças a Deus todo dia que eu acordo. Mas, poxa, a vida podia ser diferente, né? Tô tentando, eu vou conseguir, vamos lá. Esse tipo de colocação é essa revolta interna. Não é que estejamos errados, não é que devemos ser colocados numa situação difícil. Não, essa é a explicação. É encararmos esse tipo de pensamento de uma maneira mais positiva, nos estimular a quebrar esse tipo de pensamento. Ah, mas a vida está ruim, Dan. Eu estou querendo um emprego melhor, estou querendo um salário melhor. Isso é crime? Não, quem está dizendo que é crime? Ah, eu quero que meu filho, a minha filha sejam pessoas melhores. Eu quero que minha família se reúna em paz e tranquilidade. Poxa, o que tem de errado nisso? Nada. Absolutamente nada. O que está errado não é a vontade. O que está errado é como lida com essa vontade. Porque coisas que dependem de nós está na nossa alçada e nós podemos fazer diferente. E nós podemos mudar. Coisas que não dependem de nós, se as que dependem já é difícil fazer, imagina coisa que dependemos dos outros. Então é ajustar as expectativas, ter paciência. Embaixo ela vai chamar a atenção, vai ter uma frase só sobre isso ali. Tem calma, sempre. Então, ela fala que essa revolta, ela é muito ruim. Por quê? Porque a nossa alma começa a vibrar e viver todos os momentos. Eu já tive a oportunidade, uma vez conversei com uma pessoa, para quem gosta de ficar supondo lá dentro, não é do centro. Foi, gente, 55 anos de idade, 30 e tantos anos de trabalho. Então, tive a oportunidade de conversar muitos assuntos com muitas pessoas. Não obrigatoriamente dentro do centro, onde eu aprendi muitas boas lições. Mas esse fato, não. Uma pessoa era difícil conversar com ela. E uma vez eu me peguei em um trabalho noturno. Ela fala assim, poxa, eu não sei mais o que eu faço. Porque minha vida é complicada. Meu salário não chega no fim do mês. Minha esposa está revoltada e já tinha pedido divórcio. As situações estão complicadas, já era um casamento já desgastado. Os filhos, também muito aéreos. E a pessoa vivia num postulado diário intenso de reclamação. Aí ele fala assim, ele
virou para mim: mas Dan, eu não sei mais o que está acontecendo. E eu caí na besteira. É porque é besteira, porque ele não estava querendo opinião, ele estava querendo alguém que concordasse e o ajudasse a chorar. Então, cheguei para ele: mas rapaz, presta atenção, você é uma pessoa que não tem nada de positivo. Você é uma pessoa que está toda hora falando em dor, em problemas, em dificuldades, em dinheiro, que sua esposa é uma pessoa complicada, que seus filhos são pessoas complicadas, que é tudo muito difícil, não sei o que seu dinheiro não dá para isso. Qual a parte boa que você falou disso? Ah, mas eu estou falando a verdade. E sim, ninguém está dizendo que é mentira. Mas o que eu notei depois de um tempo, não naquele momento, né, muitos anos depois, é que a pessoa estava contaminada, como diz aqui. Ó. Essa está intoxicada, com tanta negatividade, com tanto pensamento difícil, que as situações, por si só, elas se resolvem. É só ter tempo. Mas ele estava tão intoxicado que ele já exalava isso o tempo todo. Do coração dele não saía nada diferente. A boca dele não, em momento nenhum, agradecia. Em momento nenhum era capaz de... As poucas vezes que ele falava em Deus, as poucas vezes que ele agradecia ou elogiava, era num tom irônico, era num tom sarcástico, era numa situação difícil. E com o tempo, né, até me lembrou muito esse texto, com o tempo ele teve um infarto. E graças a Deus foi um infarto bem leve, não se recuperou. E ali ele tomou um rumo diferente, a vida dele mudou. Às vezes vêm essas provas mais difíceis para nos despertar. Desculpa introduzir essa parte, mas me veio aqui uma inspiração de comentar com vocês uma situação semelhante. Então, às vezes nós achamos que somos pessoas alegres, somos pessoas gente boa, bacana, mas a gente chega nas outras e as pessoas já estão se afastando da gente. As pessoas já olham pra gente de uma maneira não legal. Por que será? Porque às vezes nós estamos tão intoxicados. Nós estamos vivendo não uma vida, mas vivendo os problemas. Vivendo as dificuldades, coisas que a gente não consegue resolver e a gente fica macerando aquilo e aquilo toma conta de nós, que tudo que a gente fala cai sempre naquela situação. Então ela coloca: a revolta intoxica e expele venenos que a todos desagradam. Então seu grupo de amigos reduz, a sua... você não tem alegria nas coisas da vida, você começa a diminuir as suas alegrias na vida porque vive os problemas dia a dia. Eu falo você em terceira pessoa porque eu me incluo também, tá, gente? E nós, que de vez em quando a gente fica com um pensamento muito focado. Mas, de novo, ela não está falando que a gente não possa ficar assim de vez em quando, determinadas situações. Não é isso. Ela diz assim: a revolta constante, de longo termo. Aí ela continua aqui, ó. Em relação, aqui já comentei, né? A pessoa revoltada não inspira amizade, nem sequer compaixão. Não é triste? Será que vamos colocar numa dessas situações? Você não já teve uma pessoa que é tão ruim, tão desagradável, tão chata, tão negativa, você não tem nem dó dessa pessoa? Que é o que ela quer, ela está querendo ser assim. Então a Joana coloca aqui, ó, a pessoa revoltada, ela não inspira amizade, ninguém quer ficar perto dela. Fica restrito a um pequeno grupo de amigos que
ouvem por uma cordialidade, mas ou são pessoas semelhantes, também vivem reclamando um dos outros, ou é aquele grupo que você fica por pouco tempo, a pessoa já acha uma desculpa e sai. Aí ela vem com a frase: Joana, tem calma sempre. Tudo passa. Tudo sempre passa. Mas está demorando dias, meses, anos. Aí tudo passa. De um jeito ou de outro. Uma hora ou outra. Isso passa. Não adianta se desesperar, querer fazer mirabolâncias, inventar um monte de coisa. Seu objetivo. E ela encerra: o que agora não se resolva está a caminho da solução. Então, aquilo que nesse momento a gente vê que está fechado, não tem para onde ir, é que pode ser que a solução esteja a caminho. Mas tem que ficar sentado? Não. Continuo sendo quem eu sou, continuo projetando esperança, continuo... você quer que eu seja cordial? Você quer que eu seja uma pessoa positiva com tanta coisa ruim acontecendo comigo? A sua tristeza, a sua raiva, a sua revolta vai mudar a sua situação? Ou vai alguém que tenha empatia a esse tipo de sentimento vai mudar a situação? Não. Infelizmente não vai. Então, de novo, tem calma sempre. Vamos tentar cultivar a calma. Não fiquem remoendo essas palavras na cabeça, porque é para aquelas pessoas, para mim e para aquelas pessoas que, quando enfrentam um problema, ficam muito negativos. Minha esposa me chamou a atenção já algumas vezes. Eu tenho uma situação dentro de mim que é uma ansiedade da qual, quando há um problema, não é que eu tenha medo de enfrentar esse problema, mas eu fico ansioso em enfrentar o problema. Eu quero saber se há um problema, eu quero já estar em... Então, coisas que estão fora da minha mão me angustiam por vezes. Me deixam muito desconfortáveis. Talvez possa ser o caso de cada um e provavelmente esteja dentro desse texto. Eu preciso ter mais calma sempre para poder enfrentar essas situações. Então, que seja uma reflexão para cada um de nós, que cada um possa absorver a sua situação diante daquilo que precisa e sermos positivos. Semana começa, novinha, prontinho. Arrastou um monte de problemas. Mas a gente já conhece os problemas. Pelo menos lidar com eles a gente já sabe. Que adianta ficarmos preocupados da onde aquele problema vai nos levar. É difícil? É. Tô rindo, tô falando, mas internamente é a luta que nós temos. Às vezes dá vontade de gritar e sair berrando, mas não vai resolver. Então, me agarro, com essas lições com vocês, nessa troca, tão grande de energias positivas, para ir lidando dia a dia com cada situação. Espero que cada um receba, assim como eu recebo, sempre a bondade de Deus em minha vida. Me colocando as situações, me provando e me colocando no meu lugar. Que às vezes a gente sobe um pouquinho o pedestal, acha que já está bem, acha que tem certas coisas que já se acertaram, mas vem essas situações para colocarmos na situação, na posição correta em que nós estamos de evolução. Enfrentemos isso com alegria e com disposição, que essa semana seja maravilhosa na sua vida e que possa, com essa reflexão, tornar essa passagem menos difícil,
menos tumultuada e menos complicada. Vamos à nossa prece? Agradecer a Jesus. Amado Mestre Jesus, obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado por esse momento, obrigado por esse instante, Senhor, em que nossas vidas se unem, se reúnem, em que nossos pensamentos se encontram através do espaço, que possamos todos nós nos tocarmos internamente com essas palavras que a Joana nos trouxe, que possamos entender nossas situações, sermos positivos, levantarmos nossas cabeças, agradecermos ao nosso Pai Todo-Poderoso por tudo que nós passamos. E, lógico, pedirmos a Ti, a Mãe Santíssima, ao nosso Pai, Santo Antônio, Seu Isaac, que tenha misericórdia de cada um de nós, que tenha paciência conosco nesse nosso processo de melhoria. Que o Senhor seja conosco, nos traga uma semana maravilhosa, repleta de alegrias, repleta de realizações. E se não resolvermos os problemas nessa semana, estaremos felizes, porque nós tentamos e insistimos e saímos dessa semana vitoriosos com mais um aprendizado. Que tudo que venha nos suceder seja sempre pelo amor de Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Ótima semana para todos nós. Que assim seja.